Olá, Pôncio. Como é que vai? Te vejo com uma cara meio esquisita, né? É, verdade. O que me aconteceu de manhã me deixou arrasado. Ah, e você lavou as mãos com o sabão de coco e achou que estava limpo. Mas na verdade você ficou mais sujo do que um puleiro de galinheiro. É isso. Mas não tenho culpa. Aquele tal de Jesus foi se meter contra a máfia dos sacerdotes. O que podia fazer? As acusações contra ele eram muitas e todos os sindicatos estavam revoltados. Sim, mas como assim? Revoltado como? Primeiro, não conseguiram saber qual é o verdadeiro nome dele. Mas se chama Jesus. Todo mundo sabia, até a vaca e o asno que estavam perto da manjedoura dele quando ele nasceu. E nada. Disse que se chamava de Jeová, Salvador, Jesus, Mestre, Rei dos Reis, Cristo, Santíssima Trindade, Pai Eterno, etc. e tal. E aí? Daí que quando os sacerdotes ouviram tantos nomes, acusaram de falsidade ideológica e colocaram-lhe uma coroa na cabeça, de espinhos, sabe? Um anãozinho em cima de uma cadeira empurrava a coroa na cabeça de Jesus para cada nome que ele dizia se chamar. E você? Só ficou olhando, hein? Covarde. Isso é que você é. Não. Deu uma de João sem braço. Ia deixar a coisa por conta deles mesmo. Como é que eu ia explicar para eles que eram verdadeiros todos aqueles nomes? Não iam aceitar. Mas pelo menos você colocou um bom advogado para defendê-lo nesse julgamento fajuto. Ninguém quis defendê-lo. Sabe por quê? Porque ele estava sem dinheiro. Você sabe como é advogado. Mas mesmo assim eu coloquei um advogado de porta de cadeia, que acabou dormindo. Mas estes são todos assim. Ainda mais de graça, já se viu, né? A verdade, caríssimo Pôncio, é que você foi um borra-fralda. Não fui macho suficiente para colocar todos na parede e jogar as praias de pimenta nos olhos deles. Tá, bicho. Cada macaco no seu galho. Não podia me meter em briga de judio. Nem Bush se mete. Eles que são branco que se entendam. Não se esqueça que sou romano e falo latim. E o meu intérprete estava doente. E você ficou mesmo um macaco no dogalho. Eu não falo, eu não vejo, eu não escuto e deixou a coisa no lado do jeito que estava. Mas escuta, cara. Não é só isso. Depois começaram a falar da vida dele. E o primeiro foi o Sindicato dos Sábios. Mas que caso de sábios, dito entre nós, eles são um bando de burros. E mereceriam voltar para a terceira série. É, mas falaram da falta de respeito. Porque quando Jesus era garoto, os deixou fazer papel de jegue em praça pública. E o povo começou a tirar sarro deles, fazendo sabe, quando eles passavam. Para você ver quantos são ignorantes que até uma criança coloca banca nos sábios. Depois foi o sindicato dos camelô a falar. Disseram que ele, quando jovem, os expulsou às chicotadas do camelódromo do templo. Apesar de pagar em propina alguns fiscais, não puderam mais trabalhar e agora estão todos desempregados, passando necessidades. Teve alguns deles que, de tanta raiva, até queriam dar umas chicotadas nele. Os caras estão bravos pra caramba. E você? Fez o quê? Deixou eles judiarem do cuidadinho de Jesus? Não podia fazer nada. Eu não podia brigar com eles. Contrariamente, Roma me corta a mesada. Continua a contar, puxa saco, vá. Depois disso falou o sindicato dos padeiros, dizendo que ele de vez em quando distribuía pão pro povo. E eles estavam tendo prejuízo com isso. Mas o pior aconteceu foi quando falou o sindicato dos médicos.
Eles acusavam Jesus de charlatanismo, por ter sarado leprosos, aidéticos, cegos, paralíticos e, por fim, ter ressuscitado um morto. Falaram que ele não tinha diploma para exercer a profissão. Não tinha. E, além do mais, ele não cobrava pelo serviço. E era obrigado a cobrar. Por quê, hein? Por que era obrigado a cobrar pelas cirurgias e por sarar tanta gente morta? Ele andava pela cidade, via gente doente, deitada no chão dos hospitais do SUS, e sem ser atendido. Ficava com pena e os sarava. E aí? E aí, que era por isso mesmo que os médicos não estavam recebendo mais clientes. Os médicos não estavam sendo mais procurados porque ninguém queria mais procurar os médicos. Só as pessoas que estavam com gripe, sífilis, dor de cabeça e etc. Já viu? Muitos deles tiveram que começar a trabalhar como coveiros. O único que lucrava com isso era o SUS, porque não precisava pagar os médicos por falta de atendimento. E o dinheiro para os financiamentos aos hospitais sumia. Então, prejuízo total para o sindicato. O problema é que, quando se vê alguém crescer, começa a inveja. Mas, o que mais falaram? Disseram que ele estava fazendo vinho quimicamente. Sabe quem? O sindicato dos restaurantes, cantinas e fábricas de vinho. Disseram que ele estava fazendo vinho quimicamente e distribuindo de graça nos casamentos. E eles estavam fechando por causa disso. Perdendo todos os clientes. Estou vendo que o cara não pode ser bom. Na final, ela fazia isso com os mais pobres e necessitados retirantes nordestinos. Por isso que deixou nesta região Padre Cícero Ramon Batista, para que os ajudasse. Sim, mas na realidade, quem declarou a morte dele foi a máfia e os políticos corruptos. Por que está dizendo isso? Porque na hora de condená-lo, pediram para que eu trouxesse o maior traficante de cocaína e deixasse o povo decidir quem queria absolver, se Jesus ou o traficante. Eu mandei trazer o traficante. E quando o povo teve que escolher, sabe quem escolheu? Escolheu o traficante que continuasse a distribuir cocaína. Mas isso é revoltante. Como se prefere um traficante de cocaína a um santo homem como Jesus, mas que só se preocupa com os pobres e a justiça? Vou te explicar por quê. Os sacerdotes e os políticos tinham espalhado no meio do povo muitos cabos eleitorais. E foram eles que incitaram o povo. Massa de manobra. Mas em todos os lugares e épocas é a mesma coisa. Você não sabe ainda o que vão fazer esses políticos corruptos no Brasil. Vão matar Jesus todos os dias.